Fala galera, salve salve! Tô chegando na área com um boletim de quinta-feira para repercutir aqui as últimas notícias do Vasco. Se acomode por aí, fique à vontade. Não esqueça de, após o vídeo, deixar o seu like aí embaixo. Se gostou do nosso trabalho, recomendar a outros amigos, compartilhando, se inscrevendo. Enfim, tudo que você possa fazer para ajudar o YouTube a recomendar os nossos vídeos será de vital importância. Bom, nesse vídeo de hoje a gente vai continuar abordando o clima que antecede a partida desse sábado contra o Fortaleza. Hoje foi mais um dia marcado por protestos, mas em relação ao clube ninguém se pronunciou. Mas o Gabriel Pec foi o único a falar e a gente vai abordar aqui a coletiva dele e o seu pedido junto ao torcedor. Vamos também destacar o Fortaleza, que está com moral renovada após a vitória de ontem na Sul-Americana, viu? E o Pikachu, o velho conhecido torcedor do Vasco, falou hoje à tarde sobre o duelo com seu ex-clube e respondeu se pretende comemorar caso faça gols. Portanto, me assista até o final e vamos em frente. Bom, e o dia do Vasco iniciou novamente com cobranças. E o alvo continua sendo a diretoria cruzmaltina. Hoje, pela madrugada, 3 faixas foram expostas em lugares diferentes do Rio. Uma em frente à casa do presidente Jorge Salgado, com a frase "Aqui mora o pior presidente da história do Vasco". Outra estendida em São Januário, direcionada ao Luiz Melo, CEO da SAF, acusado pelos torcedores de ser torcedor do Flamengo e tratado como agente duplo. E por fim, uma mensagem exposta na Avenida Brasil, com a 777 Partners sendo o principal alvo. Pois é, certo é que a bronca continua e o descontentamento pela má fase segue repercutindo. Mas alheio a essas polêmicas, o Vasco segue trabalhando em absoluto silêncio e tentando dar a volta por cima no Brasileirão. E até para fugir dessa situação incômoda, a fim de trazer de novo para o seu lado o torcedor. Inclusive, isso foi pauta da coletiva de hoje do Vasco, com o atacante Gabriel Pec. Brax, Luiz Melo e companhia continuam não dando as caras, mas o Pec, ao ser convidado para a sabatina de perguntas, não fugiu de falar sobre esse momento difícil do Vasco e fez um pedido especial à torcida, em que pese a paciência ter ido pro buraco. Então vamos ouvir aí o Gabriel Pec mandando um recado aos torcedores e falando o que está sendo feito para sair dessa zona incômoda. Confira aí. Todos nós sabemos que é um momento muito difícil, acho que ninguém quer entrar na zona de rebaixamento. Eu posso falar muito bem disso porque já vivi o Vasco, já vão fazer 14 anos que eu estou aqui, eu disputei 2 Série B. E o que eu posso falar para o torcedor, eu não posso pedir paciência, mas eu quero pedir para eles estarem junto da gente, porque todos nós sabemos a força do nosso torcedor. E quando a gente junta o torcedor com o grupo, a gente fica cada vez mais forte. Então eu não vim aqui pedir paciência ao torcedor, mas eu peço que eles continuem nos apoiando e junto da gente, porque a gente sabe da nossa força e o torcedor que carrega esse clube há mais de 20 anos aí, que a gente vem vivendo um momento assim, e eu sei que com a ajuda do torcedor a gente vai conseguir superar isso juntos. A gente aqui é uma família, a gente está muito fechado, toda a diretoria, quanto a SAF, quanto o Paulo Brax, o Abel, eles nos apoiam bastante, eles não deixam chegar com isso para que não reflita no campo. Então a nossa cabeça é focada no campo e no trabalho para dar um retorno dentro de campo para o Vasco. Eu acho que ninguém gostaria de estar na zona de rebaixamento, mas precisamos entender também que está no início do campeonato. Claro que temos que ligar o sinal de alerta o quanto antes, porque não é legal estar na zona de rebaixamento, mas ainda faltam bastante rodadas e a gente está fazendo um excelente trabalho aqui internamente e, se Deus quiser, vai render frutos e a gente vai sair dessa situação. Pois é, em relação ao time, como eu já venho falando aqui desde o início da semana em nosso canal, deve ser modificado sim na defesa. O Capasso será o titular no lugar do Robson Bambu, que foi um dos piores em campo na derrota para o São Paulo. Inclusive, ele não treinou ainda essa semana por conta de algumas dores, mas mesmo que treinasse, ficaria ausente. O meio-campo, a tendência, como eu também falei ontem, é a permanência pelo esquema dos 3 volantes, né, com o Barros, o Galarza e o Jair. E na frente, para substituir o Pedro Raul, o Barbieri vem fazendo uma série de testes. Mas a volta do Alex Teixeira hoje é a maior possibilidade, com o Figueiredo ficando mais à frente. Bom, amanhã será o último coletivo antes do embarque para Fortaleza e o martelo será definitivamente batido pelo Barbieri, né, que diante da pressão, das cobranças feitas e dos muitos erros da equipe, será obrigado sim a modificar o seu time. Do jeito que tá, não dá.
Bom, e antes da gente terminar esse informativo de hoje, vamos falar rapidamente do Fortaleza, nosso adversário de sábado, que ontem renovou a sua moral após a vitória no último minuto contra o São Lourenço pela Sul-Americana, quebrando assim um jejum de 5 jogos ao todo sem vencer. Só que no Brasileirão, esse jejum continua. São 4 jogos sem uma vitória e a última foi justamente em casa contra o Fluminense. Isso está sendo batido na tecla por lá. Fator casa e a necessidade de buscar os 3 pontos para não começar a ficar a perigo na competição. Hoje, um velho conhecido torcedor do Vasco deu as caras por lá. O polivalente Pikachu, entre as muitas perguntas, respondeu sobre o duelo contra o seu ex-clube, se comemoraria um gol e o pensamento do time para esse jogo. De qualquer forma, o carinho do jogador pelo Vasco continua e ficou nítido nessa coletiva. Confira aí então o que ele disse. Olha, vai ser a primeira vez, né? Com esse confronto com o Vasco, né? É especial porque foram 5 anos lá, né? Não é fácil você passar 5 anos numa equipe hoje, principalmente jogando no Brasil. O respeito, a gratidão vai permanecer, independente do resultado. Então vai ser especial sim, porque vou encontrar alguns jogadores com quem lá eu trabalhei, né? Alguns funcionários, principalmente da comissão técnica permanente do clube, né? Então vai ser um jogo especial, sim. Quando eu vim para cá, o Vasco estava na Série B, e no ano seguinte permaneceu na Série B, então não teve esse confronto e sempre me perguntei, né, se iria comemorar ou não. Mas analisando o contexto geral, né, pela história que eu venho fazendo aqui, pelo carinho do torcedor tem por mim, né, seria, não sei se é a palavra certa, né, uma falta de respeito, não sei, mas caso aconteça a possibilidade de fazer o gol, irei comemorar, sim, por respeito à instituição que eu hoje estou defendendo, mas nada apaga o que eu passei no Vasco, né, os 5 anos que eu passei lá. Como eu falei anteriormente, o respeito e a gratidão por tudo que o Vasco me deu nesse grande período que eu estive lá, né, não vai se apagar por uma comemoração ou não, né. Então, caso aconteça o gol, irei comemorar sim com o nosso torcedor, mas o respeito e a gratidão pelo Vasco vai permanecer. E esse ano, a gente, querendo ou não, conseguiu fazer os pontos necessários jogando em casa, sabemos a nossa força jogando em casa, né. Ficamos 2 jogos aí, empate fora de casa contra o Grêmio e a derrota contra o América, né? A gente precisa voltar a vencer no campeonato porque o pessoal de baixo, né, está no meio da tabela, então a distância ainda é curta, né, em zona de rebaixamento, classificação para Libertadores, e a gente quer brigar na parte de cima da tabela, né? Então a gente tem um confronto muito difícil contra o Vasco, e a gente precisa voltar a vencer, e dentro de casa a gente tem a nossa força, que é o nosso torcedor. Pois é, galera, estou colocando um ponto final nesse informativo de hoje. Sigo aqui em alerta para qualquer fato novo em relação ao Vasco e volto aqui no canal para direcionar vocês, manter a par para vocês aí de toda essa situação. Amanhã devemos ter as novidades aí do último treinamento do Vasco e eu vou contar tudinho aqui para vocês, com a presença inclusive de um setorista do Fortaleza. Bom, em breve estou de volta, um grande abraço a todos e até a próxima.